Olá, primeiramente bom dia ao professor Carlos e à professora Fernanda. E bom, o nosso presente trabalho tem como objetivo principal apresentar um planejamento de implementação de um projeto em uma empresa fictícia, com foco em alinhar a tecnologia com os princípios de teste de software e segurança em sistemas computacionais. Falando agora um pouco sobre a nossa empresa, a GED, é uma empresa de médio porte, atuante no setor de consultoria financeira e contábil. Seu foco principal é oferecer serviços de consultoria e assessoria nas áreas financeira e contábil. A empresa também possui um departamento de tecnologia da informação, dedicado a proteger os pilares da segurança da informação, garantindo assim a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos ativos de informação da organização. Partindo agora para a circulação de dados pessoais, as políticas e métodos de circulação de dados confidenciais nada mais são do que diretrizes e procedimentos estabelecidos por uma organização para garantir a proteção adequada das informações sensíveis que ela manipula. Essas políticas e métodos também podem ser chamadas de os pilares de segurança da informação, que são essenciais para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados confidenciais, protegendo-os contra acesso não autorizado, uso indevido, alteração ou exclusão não autorizada. Os principais objetivos das políticas e métodos da circulação de dados confidenciais são proteger a confidencialidade, que nada mais é do que as políticas e métodos que buscam garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos dados confidenciais da organização, e isso é alcançado através de controles de acesso rigorosos, como autenticação, autorização e criptografia. Temos também preservar a integridade dos dados. Em caso, isso é fundamental em qualquer empresa para garantir que os dados confidenciais não sejam alterados ou corrompidos de forma não autorizada. Portanto, essas políticas estabelecem mecanismos para verificar e garantir a integridade dos dados durante a sua circulação e armazenamento. Temos também assegurar a disponibilidade dos dados, e que além de proteger a confidencialidade e integridade dos dados, as políticas e métodos também visam garantir que os dados estejam disponíveis quando necessários para os usuários autorizados. Isso inclui a implementação de medidas de backup e recuperação de desastres para minimizar o tempo de inatividade e garantir a continuidade dos negócios. Temos também cumprir regulamentações e padrões, onde essas políticas e métodos de circulação de dados confidenciais são projetados para garantir que a organização esteja em conformidade com essas regulamentações e padrões. E, por último, mas não menos importante, nós temos promover a conscientização e educação. Além de estabelecer diretrizes formais, as políticas de circulação de dados confidenciais também têm o objetivo de promover a conscientização e educação dos funcionários sobre a importância da segurança da informação. Isso inclui treinamentos regulares sobre práticas seguras de manuseio de dados e reconhecimento de ameaças cibernéticas. As políticas e métodos a seguir garantem que a nossa empresa GED, por meio do controle exercido por seu setor de TI, possa cumprir com seus compromissos de proteção de dados e segurança da informação, proporcionando tranquilidade e confiança aos seus clientes quanto à confidencialidade e integridade de suas informações financeiras e contábeis. Através das políticas e métodos, nós podemos ter a norma de segurança ISO, mais especificamente a ISO 27001, onde ela é projetada para ajudar as organizações a estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente a segurança da informação, garantindo a confidencialidade, integridade e também a disponibilidade dos dados. Temos a classificação de dados, que permite que a empresa aplique medidas de segurança adequadas a cada tipo de informação. Temos o controle de acesso, onde o acesso aos dados confidenciais é restrito apenas a funcionários autorizados, mediante a autenticação e autorização prévia. Utilizamos mecanismos de controle de acesso como senhas fortes
e políticas de acesso baseadas em função. São implementados para garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso às informações. Temos a criptografia de dados, onde a criptografia em segurança virtual é a conversão de dados de um formato legível em um formato codificado. Geralmente é utilizado através de chaves públicas e privadas, as assimétricas. E os dados criptografados só podem ser lidos ou processados depois de serem descriptografados. E tendo apenas uma chave privada seria assimétrica. Temos o monitoramento de atividades, onde o departamento de TI ele realiza monitoramento contínuo das atividades de acesso aos sistemas e dados da empresa. Temos também a atualização e manutenção de sistemas, onde todos os sistemas e softwares são mantidos regularmente atualizados com as últimas correções de segurança. E por fim, mas também não menos importante, a gente tem o treinamento de funcionários, onde todos os funcionários recebem treinamento regular em segurança da informação, incluindo boas práticas de segurança, reconhecimento de ameaças cibernéticas e procedimentos de resposta a incidentes. E, bom, agora eu vou encaminhar vocês para o meu amigo Gabriel, que vai conduzir vocês para a continuação do nosso trabalho. Bom dia, colegas. Bom dia aos professores. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, dos testes que nós fizemos na nossa aplicação. Foi realizado um grupo de testes, planejado um grupo de testes para a nossa aplicação. Dentro desse grupo encontra-se o teste de unidade, teste de integração, teste de sistema, teste de validação, teste de aceitação, teste de caixa preta, teste de caixa branca, teste de caixa cinza, teste de fumaça e, por fim, o teste de estresse. Por questões de economia de tempo nessa apresentação, e para não ficar muito maçante, nessa apresentação nós vamos se ater a explicar melhor, mais aprofundadamente, o teste de unidade e o teste de caixa branca. Com relação ao teste de unidade, considerando que se está testando um método específico em uma classe Java que lida com controle de acesso, será exemplificado um teste de caixa branca usando o Unity para verificar se o método de autenticação de usuários está funcionando corretamente. Suponha-se que se tem uma classe criptografia dados com o método criptografar que recebe uma string como entrada e retorna a mesma string criptografada. Aqui então nessa imagem do nosso código está como seria um teste de unidade para este método usando o framework de teste Unity. Neste exemplo, criou-se um método de teste criptografar que verifica se o método criptografar da classe criptografia dados retorna o resultado esperado para um texto de entrada específico, e também usou-se o método AssertEquals do Unity para verificar se o resultado da criptografia é igual ao resultado esperado. É necessário implementar a classe criptografia dados com a lógica real de criptografia para que esse teste passe corretamente. Passamos então a analisar o teste caixa branca. Para o teste caixa branca, então, examinou-se a estrutura interna do sistema, incluindo o código-fonte, para garantir que todos os caminhos e fluxos de controle sejam testados. Considerando que está se testando um método específico em uma classe Java que lida com controle de acesso, será exemplificado um teste de caixa branca usando o Unity para verificar se o método de autenticação de usuários está funcionando corretamente. Aqui então a imagem do nosso código. Neste exemplo então, tem-se dois métodos de teste, um para verificar a autenticação bem-sucedida, teste a autenticação sucesso, e outro para verificar a falha de autenticação, teste a autenticação falha. Usa-se o método AssertTrue para verificar se a autenticação foi bem-sucedida e AssertFalse para verificar se a autenticação falhou. Supõe-se que a classe controle acesso e seu método autenticar já estão implementados. Esse teste de caixa branca examina os caminhos de execução dentro do método autenticar, verificando se ele retorna o resultado esperado para diferentes cenários de entrada. Sobre a ferramenta de automação de testes Unity,
É um framework de teste unitário para a linguagem de programação Java. Ele fornece uma estrutura para escrever e executar testes automatizados de forma simples e eficaz. Seu objetivo principal é facilitar a automação de testes durante o desenvolvimento de software, permitindo que os desenvolvedores verifiquem se o código está funcionando como esperado. Com o Unity, os devs podem escrever testes para suas classes e métodos Java de forma organizada e sistemática. Os testes podem verificar se determinados métodos produzem os resultados corretos com base em diferentes entradas, se as exceções são tratadas corretamente e se o código se comporta conforme esperado em diferentes cenários. Os testes escritos com Unity são geralmente agrupados em classes de testes separadas, onde cada método de teste é identificado por anotações específicas, como o @teste. O framework fornece uma série de métodos de verificação, como AssertEquals, AssertTrue, AssertFalse, entre outros, para validar as saídas dos métodos testados. Com relação ao uso do Unity nos códigos, nos exemplos fornecidos, utilizou-se o Unity para escrever e executar os testes unitários. Foram importadas as classes relevantes do pacote org.unity, como assert e test. Em cada método de teste foram usadas as asserções do Unity, como AssertTrue e AssertFalse, para verificar se o comportamento esperado ocorreu durante a execução do teste. Os métodos de teste foram anotados com o @teste para indicar ao Unity que eles devem ser executados como parte dos testes. Executar-se os testes usando a funcionalidade de execução de testes fornecidos pelo Unity, que normalmente é integrado à IDE Eclipse. Com relação à proposta de estratégias para a melhoria da segurança do website do Instituto de Menores. Aqui então um rol com 10 itens que nós indicamos como formas de melhoria do site. Primeiro, migração para uma plataforma mais segura, atualizações regulares, certificado SSL, fortalecimento das senhas, implementação de firewall, backup regular dos dados, monitoramento de segurança, restrição de acesso, educação em segurança, auditorias de segurança. Bom, pessoal, concluindo o nosso trabalho, o desenvolvimento desse trabalho, nesta etapa final, proporcionou uma oportunidade valiosa para explorar e aplicar os conceitos fundamentais das disciplinas de teste de software e segurança em sistemas computacionais em um contexto empresarial simulado. Ao longo do processo, foram delineados objetivos claros e estratégias eficazes para implementar um projeto na empresa fictícia GED Limitada, focado em aprimorar as práticas de teste de software e segurança da informação. Este trabalho destaca a importância estratégica da segurança da informação e do teste de software na proteção dos dados empresariais em um ambiente cada vez mais digital e interconectado. Ao integrar teoria e prática, espera-se que as diretrizes e estratégias delineadas neste trabalho possam orientar a GED Limitada e outras organizações na implementação de medidas eficazes de proteção de dados, bem como garantir a segurança e confiabilidade de suas operações no longo prazo. Espero que os colegas e professores tenham gostado. Por hoje é só. Um grande abraço.